Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, pessoal da galeria, muito boa tarde. Gostaria de trazer um tema que eu acho de suma importância para que a gente possa debater nessa casa, que é a violência contra agências bancárias. Agências bancárias, carros fortes e tudo que está nesse entorno. Muitas vezes a gente percebe que o sujeito que está lá trabalhando no seu dia a dia, como funcionário de uma agência bancária, está ali fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho e, em muitas ocasiões, tem sentido reflexos durante o decorrer da sua vida, psicossomáticos, tem gente sofrendo de depressão, tem gente sofrendo de ansiedade, tem gente sofrendo com esse mal, que é essa questão da saúde e da higiene mental, por conta do clima de insegurança que as agências bancárias vivem no estado de Pernambuco. Eu trouxe apenas alguns fatos, minha querida amiga Gleide Ângelo, deputado Antônio Moraes. Alguns fatos, a gente que é da área policial, eu queria que a gente tivesse uma atenção específica sobre o assunto, Joel da Harpa, Álvaro Porto, o presidente Heriberto Medeiros também, para que a gente se conscientizasse da importância de olhar a realidade que vive as agências bancárias e os funcionários que trabalham nessas agências bancárias aqui no estado de Pernambuco. De ontem para hoje, mais uma agência bancária foi vítima de assalto e, mais uma vez, a gente tem notícias negativas acerca dessa realidade que tem assolado, claro, não só Pernambuco, como vários estados do Nordeste e também do Sudeste, mas que tem pessoas sofrendo junto com suas famílias, muitas vezes gerentes de agência bancária sendo sequestrados, Correios também, esse problema muito latente aqui no dia a dia do estado de Pernambuco. Portanto, eu estou apresentando uma indicação para a criação de 3 delegacias especializadas de combate à violência contra agências bancárias, caixas fortes, carro forte, agência bancária, carro forte e também caixas eletrônicos, que fica muitas vezes em postos de combustíveis, muitas vezes em supermercados, e a gente percebe quase que ações terroristas na história dessa violência que aflige tantas famílias aqui no estado de Pernambuco. E não só isso. Cidades de menor porte, muitas vezes, ficam sem o estabelecimento bancário. Eu vou dar um exemplo da cidade de Riacho das Almas. Deputado Antônio Moraes, eu sei que o senhor é votado lá também, já vou passar a parte para o senhor, mas a cidade de Riacho das Almas, todo mês de janeiro, numa data específica, se não me engano, entre o dia 9 e o dia 11 de janeiro, todo ano, por 3 anos seguidos, aquela cidade foi vítima, a agência do Banco do Brasil, de lá de Riacho das Almas, foi vítima desse tipo de golpe e hoje encontra-se sem agência bancária funcionando e, mais do que isso, as pessoas saindo de Riacho das Almas para ir fazer sua negociação financeira na cidade de Caruaru. E no meio da campanha, em 2018, eu conversei com um senhorzinho de 83 anos que saiu de Riacho das Almas, deputado Coronel Fabrício, e foi para Caruaru, chegou em Caruaru, foi assaltado, agredido e voltou para casa sem o dinheiro. Então, a gente precisa começar a ter atenção a esse tipo de questão. E a demanda que eu trago acerca das delegacias especializadas é que é para a gente haja com inteligência, com especialização e com aprofundamento nesse tipo de ação. O senhor deve ter sido, na época que o senhor, eu vou já passar a palavra para a Vossa Excelência, acho que foi na época que o senhor era secretário de Segurança do Estado de Pernambuco, que acontecia muito sequestro aqui no Estado. E à época foi instituído o GOI e um trabalho de inteligência especializado. A gente não tem mais notícia de sequestro no Estado de Pernambuco. Mas eu quero, pela ordem, passar para nosso amigo Antônio Moraes e já em seguida passar para a deputada delegada Gleide Ângelo.
o deputado Érico, na verdade, nós estamos com uma dificuldade muito grande nessa questão de assalto a banco, a carro forte e a caixa eletrônica. O senhor tem uma ideia, Riacho é a prova disso. Nós não temos agência bancária mais em Riacho, como em muitas cidades do interior de Pernambuco. Mas vou dar um exemplo da minha região. Nós só temos uma agência do Banco do Brasil em Timbaúba hoje para atender quase toda a região da Mata Norte de Pernambuco. É um desespero para os aposentados, para comerciantes, que se tornam ainda mais vulneráveis, porque vão ter que pegar movimento bancário para levar para uma agência, uma cidade, 30, 40 quilômetros de distância, e com risco muito maior ainda de serem assaltados. Agora, é preciso que a gente cobre dos bancos para melhorar a segurança. Eu quero citar um exemplo, a agência bancária de Macaparana. É uma casa normal, não tinha sequer câmera. Foi assaltado 4 vezes, agora acabou, não tem mais banco. Mas não há nenhuma segurança por parte do sistema bancário. Eu acho que isso se tornou uma coisa interessante para eles. Eles queriam acabar as agências no interior, se usaram da questão da violência e acabaram essas agências. Isso é vergonhoso porque é um banco público, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, não é banco privado, que não deveria ter o intuito de ganhar dinheiro, de ser uma... mas também de fazer o desenvolvimento nessas pequenas cidades, nessas micro-regiões. Veja o ponto que nós chegamos. Vossa Excelência sabe, deve ter visto aí, que o local mais seguro para colocar caixa rápida agora é em posto de gasolina. Porque o cabo não pode roubar, porque se botar a bomba lá, morre também, que o tanque explode. Então, já tem vários postos de gasolina aqui na cidade do Recife, e isso vai chegar no interior, se colocando caixa rápida nos postos, porque o cabo está protegido ali, porque tem 4, 5 tanques de gasolina ali, o cabo não pode detonar aqueles caixas. Então, concordo com Vossa Excelência, eu acho que é importante se dar uma atenção maior a essa questão, porque as cidades estão vivendo um desespero. Não é brincadeira, 40, 50 homens armados fecham a cidade, dando tiro e intimidando todo mundo. Parabéns aí pelo pronunciamento. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e concedo para a minha querida amiga delegada Gleide Ângelo, em nome de quem eu parabenizo todas as mulheres. Foi no último dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Fiz lá nas redes sociais, as que aqui estão, Jô, Roberta, Alessandra e minha querida Gleide. Parabéns, vocês são guerreiras. Obrigada, deputado, meu amigo, deputado Érico Lessa. Quero parabenizar por essa indicação e vou justificar por quê. Eu, particularmente, trabalhei na Delegacia de Roubos e Furtos, trabalhando com investigação de assaltos a bancos e carros fortes. Qual é o diferencial desse crime? É crime organizado. Não é o bandido que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia. A importância disso é porque esses criminosos, muitos vêm de outros estados, eles vêm da divisa, do sertão, zona da mata. Então, se a gente tiver a delegacia, como a gente tem hoje, o DEPATRE, que tem uma delegacia de roubos e furtos, que trabalha com isso, fica difícil o alcance dela no estado todo. Principalmente, eu digo por muitas investigações que a gente tinha, eles vinham ali da divisa de Petrolina, eles vinham de Juazeiro, muitos vinham de Campina Grande, da Paraíba. Eles se juntam e fazem isso no Brasil todo. A especialidade deles é assaltar agências bancárias e carros fortes no Brasil todo. Então, uma delegacia, para cuidar disso e de toda a parte de roubo no estado de Pernambuco, realmente fica uma coisa muito pequena. Então, lhe parabenizo da importância, porque quanto mais perto, lá das divisas, tiverem essas delegacias, uma no sertão, zona da mata, vai ser muito mais fácil trabalhar com esse tipo de criminalidade e também
com investimento muito grande em inteligência, porque essas delegacias, junto com o trabalho bom de inteligência, a gente vai ter, sim, como identificar esses criminosos, porque eu os considero os criminosos mais inteligentes que tem. Porque a gente pode ver, eles assaltam uma cidade, é como se eles evaporassem. É uma investigação muito difícil. Se a gente não tiver um trabalho bom de inteligência, se não tiver delegacias especializadas para combater esse tipo de crime, vai ficar muito difícil a polícia chegar. Então, lhe parabenizo pela essa indicação. Realmente é de vital importância, porque, como diz o deputado Antônio Moraes, a população não pode ficar, os aposentados, o pessoal nas cidades, sem ter os bancos, tendo que se deslocar para outras cidades, porque ninguém mais quer botar ali um banco com medo dessa criminalidade. A criminalidade jamais pode vencer, jamais. A polícia sempre tem que vencer a bandidagem. Então, parabéns, deputado. Incorporo a parte de Vossa Excelência. Quero dizer que a propositura, a indicação, são para três delegacias especializadas de combate a esse tipo de crime, uma aqui na capital, uma em Petrolina e um deputado Zé Queiroz e deputado Tony Gel, lá na cidade de Caruaru. Então, a gente vai apresentar essa demanda, vai apresentar essa indicação e vou pedir o apoio dos colegas deputados para a gente conversar com o secretário de Defesa Social, conversar com o governador do Estado, conversar com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que coordena o PROCON do Estado de Pernambuco, para tratar dessas questões que o deputado Antônio Moraes trouxe aqui, porque as agências bancárias e as instituições financeiras estão se utilizando disso para fechar mesmo e deixar sem o suporte das negociações, das movimentações financeiras, cidades de menor porte, como é o exemplo, a cidade de Riacho das Almas. Mas eu tenho a informação que o deputado Doriel precisa de uma parte, eu o concedo. De forma breve, deputado, mas eu quero me somar tanto a sua fala como a sua proposição, porque, como do interior que sou, e tenho conversado com vários dirigentes dos sindicatos das regiões do Agreste, do Sertão, e tem relatado esses problemas que realmente a gente está acompanhando aqui, porque é um tipo de violência que gera outras violências, que são os assaltos que acontecem no deslocamento dos trabalhadores quando vão para outro município, e além do impacto econômico que tem causado nas pequenas cidades, porque a economia dos municípios, na sua grande maioria, o recurso da aposentadoria é maior do que o FPM do município. Então, se você tira aquela arrecadação daquele município, o impacto econômico naquele município é muito grande. Então, é uma questão realmente que deve ser observada, e o governo do Estado precisa olhar isso com muita atenção, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu acredito que uma ação como essa, sem dúvida, vai ajudar e muito o nosso Estado, vai ajudar as famílias que são as que, na ponta, têm sofrido as consequências disso, não só aqueles que trabalham na área de segurança, né, que têm sofrido todos esses problemas, mas também a população no geral, que tem sofrido com essas ações que têm deixado os municípios sem suas agências bancárias, provocando essa situação difícil, né, e as pessoas ficam sem saber a quem recorrer. Então, acho que esse parlamento tem esse papel, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência e quero dizer que me somo realmente a essa sua proposição. Muito obrigado, deputado Doriel. Eu gostaria realmente de que a gente se irmanasse como Casa Legislativa, a Casa de Joaquim Nabuco, para que, somando esforços, a gente conseguisse efetivamente buscar esse apoio do governo do Estado para que tomasse uma atitude inovadora, inclusive. Acho que a gente não tem delegacias especializadas em combate a esse tipo de crime no Brasil, não tem nenhuma, eu não tenho notícia disso. Se algum colega tivesse informação, que nos passe. Inclusive, quero registrar também, no ano passado houve uma redução de 23% desse tipo de ocorrência, mas ainda assim nós tivemos no ano passado 54 ocorrências contra agências bancárias, estabelecimentos bancários, contra 74 de 2017. Houve uma redução, mas, claro, a gente sabe que esse povo continua com o seu ócio, no tempo de ócio, encontrando saídas para continuar cometendo esse tipo de crime. Então, que a gente possa efetivamente buscar esse apoio do governo do Estado. Acho que já amanhã as indicações vão estar entrando na ordem do dia. Eu já peço aos colegas que aprovem e que a gente possa realmente fazer uma comissão, quem sabe, para visitar o secretário de Defesa Social, para que apresente essa demanda com efetividade, para que
essa política inovadora de segurança pública seja implementada no nosso Estado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.